Hoje com o tema Tempo de Despertar. Olha que tema interessante para despertar a nossa consciência. Para você que não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social, e Psicologia Social é a matéria que estuda o que está acontecendo na sociedade atual, a partir da psicologia de cada um. Então, Psicologia Social estuda muito esses temas. Sou mestre em Psicossomática, que também estuda o que está acontecendo em termos psicossomáticos, né? Sou psicanalista e psicólogo. Agora vamos lá para um tema muito especial para você. Este vírus atual é uma praga mundial que traz muitos problemas para a humanidade. Então, uma praga que está aí instalada e que nós precisamos ver o que fazemos. Quando olhamos para esta praga, podemos descobrir outras pragas que vêm junto. Porque é o seguinte, veio essa praga, mas a gente começa a ver que tem outras pragas vindo junto. Isso é bom. É como se fosse a ponta visível do iceberg. O iceberg é aquela estrutura grande de gelo que você vê lá a pontinha, mas a estrutura maior está lá embaixo da água. Que nos desperta a consciência de que o problema é bem maior. Então você vê lá a pontinha de gelo, mas lá debaixo d'água é muito maior a estrutura. Então o iceberg é isso, né? Como vocês sabem, a ponta visível do iceberg, o iceberg é aquele imenso bloco de gelo flutuante no oceano. É a menor parte da massa do gelo, mas é a que você vê. E a maior parte está submersa nas águas. Será que o vírus não é isso? É o problema que a gente está vendo e tem um problema muito maior lá embaixo que a gente não vê? Será que é isso? Será que é como se fosse um iceberg? O problema que a gente vê é pequeno, perto do problema total. Por isso que eu falei, é uma praga que mostra muitas outras pragas juntas. A praga do vírus pode ser apenas a parte visível de uma série de problemas que acontecem na época atual. E que a vinda do vírus nos despertou isso. Nós agora temos mais consciência dos problemas do mundo, que não são poucos. Será? Também estou jogando a pergunta. Ou será que é tudo um exagero? Você pode dizer, não, André, você está exagerando. Ok, respeito a sua opinião. Será que precisamos despertar para esses problemas ou não? Não, André, não deve ser tudo isso, não. Não deve ser tudo isso, não. Também respeito essa visão. Mas vamos ver. Muitos dirão que não. Até porque problemas existem no mundo desde o início. Ah, André, grande novidade. Corrupção, sujeira, tudo isso existe no mundo desde o início. Mas, dependendo da gravidade dos problemas, torna-se necessário o nosso despertar. Então, tudo bem, tem problema desde o início, mas se o problema for muito grave, opa, aí você tem que abrir o olho. Aí precisamos acordar e lidar com a situação. Ué, do que você está falando, André? Vamos continuar. E eu quero trazer aqui hoje o alerta de Robert Kennedy Jr., que ele traz na atualidade. Quem é Robert Kennedy Jr.? Você está reconhecendo Kennedy, né? Ele é um advogado e ativista ambiental, filho de Bob Kennedy e sobrinho de John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, ambos assassinados. Então ele está trazendo algumas denúncias muito importantes. A família Kennedy é muito especial nesse sentido. E até hoje se acredita que o presidente John Kennedy foi assassinado pelas denúncias que ele iria fazer e o Bob Kennedy teria sido assassinado, ele era candidato, ele ia ser presidente dos Estados Unidos, mas foi assassinado enquanto candidato ainda por causa das denúncias que ia trazer. Então, o que o filho dele tem a dizer, acho que nos interessa, não é? O Robert Kennedy Jr.,
escreveu o prefácio de um dos livros mais importantes na atualidade. Eu já mencionei esse livro, mas olha, presta atenção nesse livro que é interessante. Para entendermos o que ocorre no mundo atual, que é Plague of Corruption. Esse livro só tem em inglês, infelizmente. Que é Praga da Corrupção, que é da doutora Judy Mikovits, que eu já falei para vocês, né? Ela, inclusive, tinha um vídeo que circulava por aí chamado Plandemic, mas esse vídeo foi censurado tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí você vai dizer assim, André, tem vídeo censurado na atualidade? Oh, tem. Esse título, Praga da Corrupção, já chama atenção, né? Ué, mas o que é isso? Praga da Corrupção? André, você começou o programa falando de pragas, então. Quer praga maior do que a corrupção internacional? Existe uma corrupção internacional que atinge todo o planeta? Você acha que tem? Você acha que tem isso? Ou de novo, André, tá exagerando, não é bem assim. Também. Pode ser. Respeito a sua visão, né? A minha visão é que existe, mas você pode dizer assim, não tem nada disso. Ok. Vejamos os argumentos de Robert Kennedy Jr. no prefácio do livro Praga da Corrupção. Olha que argumentos inteligentes que ele lançou. O texto está em inglês, mas eu vou traduzir alguns trechos e vou trazer algumas conclusões dele. E ainda assim ela se move. Essa foi a frase que Galileu, saindo, né, do Tribunal da Inquisição, falou. Então Galileu cochichou essas desafiantes palavras em 1615, quando saiu do Tribunal da Inquisição romano, depois que ele foi obrigado a negar sua teoria que a Terra giraria ao redor do Sol. Então ele foi levado a um tribunal de inquisição. Por quê? Porque ele tinha uma teoria chamada heliocêntrica, que já foi referida antes por Copérnico. Copérnico fez um livro, mas como é que o Copérnico fugiu da censura da época? O Copérnico fez um livro que ele chamou de romance, de conto. Então ele falou, não, isso aqui é um romance. Então aí passou da censura. Já o Galileu, o que aconteceu com Galileu? Ele desenvolveu a luneta. Fez uma luneta mais potente, então próxima de um telescópio, inclusive. E começou a ver o Sol, os planetas e tudo mais, e descobriu que seria a Terra que giraria em torno do Sol. Só que havia uma censura muito forte, na época da Igreja Católica, que ele foi levado para um tribunal de inquisição e teve que negar a sua teoria. Mas a gente pensa, bom, mas isso é naquela época, André, você está falando do século XVII, começo do século XVII. Hoje não tem mais nada disso. Será? Robert Kennedy Jr. cita essa passagem porque muitos de nós acreditam que essa época de perseguição e censura das ideias já passou. Ah, não, André, isso é coisa final da Idade Média, começo da modernidade, da Idade Moderna. Não, André, isso já passou. Puxa vida, seria tão bom, né? Parece que ficou no passado obscuro da humanidade. Então lá, época de trevas, passado obscuro, ninguém podia expressar suas ideias, não havia liberdade de pensamento, não havia liberdade de expressão. Naquela época, né? Agora é diferente, né? Talvez por um período até foi, mas vamos ver. Mas o que ele alega, o Robert Kennedy Jr., é que determinados interesses econômicos trazem essas trevas do passado para a época atual. Então, determinados interesses econômicos não permitem que algumas notícias sejam vinculadas. Será? Você pode dizer, não, André, isso é teoria da conspiração. Tá bom, respeito a sua visão.
será que não que está acontecendo isso? Interesses econômicos divulgam algumas notícias. Deixa eu só te falar um detalhe muito interessante. Você pode dizer assim, ô André, mas tem tantos canais internacionais, você acha que todos em conjunto estariam dando notícias desinformadas, estariam fazendo desinformação, estariam escondendo as coisas? São tantos canais, muitos canais e poucos donos. Cada indivíduo tem uma rede de canais. Muitos canais e poucos donos. Você pensa assim, bom, não tem variedade. Tem, mas poucos são os donos de vários canais. Ou seja, esses interesses forçam as pessoas a pensarem de acordo com essas imposições. Não, vamos dirigir a manada? Vamos dirigir a massa, que é assim que muitos pensam sobre a gente, ou alguns pensam sobre a gente, que é uma massa de manipulação, efeito manada. Vamos deixar vamos martelar essas informações? Daqui a pouco todo mundo acredita. Ninguém é tão inteligente para descobrir as coisas. Vamos tocando essas informações. É assim que alguns pensam. Sem muita liberdade de pensamento e expressão, como aconteceu com Galileu. Então, se tem uma linha de pensamento que quer se impor, mas eu estou te perguntando, será? Será que tem uma linha de pensamento que quer impor para você acreditar em determinadas questões na atualidade e pensar de acordo com determinados interesses? Será? Ou é muita teoria da conspiração? André, hoje você está exagerando. Será? Eu estou fazendo a pergunta, não estou afirmando, ok? Robert Kennedy Jr. afirma: a perseguição de cientistas, e de médicos que ousam a desafiar a ortodoxia ou ideias vigentes, né? O que é a ortodoxia? Essas são as ideias que estão aí predominando. Contemporânea, não descansa muito depois da época de Galileu. Então essa perseguição é contínua. Você tem que pensar de acordo com determinados interesses. E é isso que ele afirma. Isto é, algumas empresas, junto com governos, que se corrompem, juntas, né, com governos que se corrompem, impõem ideias vantajosas a seus negócios e perseguem cientistas e médicos com opiniões diferentes. Está atrapalhando. Não vamos ouvir muito essa pessoa que está atrapalhando aqui os interesses econômicos de alguns grupos. Olha aí a denúncia do Robert Kennedy Jr. O lucro dessas empresas está acima de tudo, mesmo das vidas humanas. O lucro acima de tudo. Vidas humanas ficam secundárias. Isto impõe na atualidade uma nova época de trevas, com censuras e perseguições. Será que está havendo uma nova época de trevas, com censuras e perseguições? Puxa, você deve estar percebendo que as mídias sociais estão sendo censuradas. Interessante isso, né? Se você lê em inglês, sugiro adquirir o livro da doutora Judy Mikovits, Plague of Corruption, Praga da Corrupção. Você consegue pela Amazon.com, até pelo sistema Kindle. Para entender todos os detalhes dessa denúncia de Robert Kennedy Jr. Agora vamos para as perguntas. Primeira, será que existe uma corrupção internacional, na atualidade, provocada por organizações poderosas? Será? Ou é muito exagero? Respeito toda e qualquer opinião que você emita. É um exagero? Existe? Outra pergunta. Será que nós da população perdemos progressivamente a nossa liberdade de pensamento e expressão? Será que nós estamos perdendo a nossa liberdade de pensamento e expressão? E está surgindo uma linha de pensamento que quer que você pense igual e que você não pode pensar diferente?
E olha, aqui eu quero dizer o seguinte, independente de religião A ou B, independente de posição política A ou B, independente de posição econômica A ou B, nós precisamos refletir sobre isso. Será que a mídia internacional, de muitos canais e poucos donos, só divulga o que interessa a essas organizações internacionais? Então vamos divulgar aquilo que traz mais lucro para determinadas organizações. Ih, André, você está exagerando. Tá bom, respeito a sua opinião. Ou seja, você pode acreditar que tramas desse tipo só houve no passado e que agora é tudo muito claro, limpo e bonito. Agora, se tudo isso está acontecendo, quais são as soluções? Eu vou apontar aqui 7 soluções. Primeira, despertar das pessoas para essa realidade. Isso seria muito importante, haver um despertar. Se é que essa realidade existe, você pode me dizer que não existe, mas desperta, vamos acordar. O que está acontecendo no mundo? Só o coronavírus? Ou tem muito mais coisa acontecendo? Só essa praga ou é um conjunto de pragas? Segunda, impedir a perda de liberdade de pensamento e expressão. Isso é a questão básica da democracia. Nós não podemos permitir que as pessoas percam a sua liberdade de expressar o que pensam e de pensar o que pensam. Essa liberdade precisa continuar existindo. Por isso que você precisa respeitar quem pensa diferente de você. Dialoga com essa pessoa, não briga com ela. Terceira, conscientizar o que acontece na época atual. Então nós precisamos ter uma consciência clara de tudo o que está acontecendo no mundo. E essa praga que se chama vírus, né, ou coronavírus, ou Covid-19, né, essa praga atual pode ser apenas a ponta do iceberg de um conjunto de pragas muito maior. Unir as pessoas da população, isso que é importante. Vamos nos unir. Não vamos nos separar, ficar brigando um com o outro. Vamos nos unir. E todos juntos teremos muito mais força. Porque somos inteligentes, nós não somos uma massa de manobra. Nós não somos uma manada. Nós somos pessoas inteligentes que têm condições de mudar os rumos de toda e qualquer manipulação. Eu quero que você, eu ainda vou depois dar a 5ª dica, a 6ª e a 7ª. Só vou dar algumas dicas para você e nós vamos para nossas itens, para os nossos itens finais. Bom, se você quer fazer um curso, entra aqui no site da vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, e entre em cursos. E você pode assistir o meu curso de inteligência emocional. Você precisa de um atendimento psicanalítico ou psicológico nesse período de crise, confinamento e quarentena? Então, você pode entrar em contato comigo, de preferência por WhatsApp ou SMS, no 99684 2357. 99684-2357. E falo sempre do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas, e você consegue este livro pela Amazon.com, que é o meu livro europeu e internacional. Ou o meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, aqui do Brasil, em todas as livrarias. Eu falei até o item 4. Então eu falei, primeiro, despertar. Segundo, impedir a perda da liberdade. Terceiro, conscientizar. Quarto, unir as pessoas. Quinto, então, a 5ª solução, dialogar ao invés de brigar sobre diferenças, sejam religiosas, sejam políticas, posição política A ou B, sejam econômicas, posição econômica A ou B. Então vamos dialogar.
Nós somos inteligentes, vamos respeitar as diferenças. Isso é uma verdadeira democracia. O seu vizinho pode pensar diferente de você, que bom, conversa com ele. E dessas diferenças pode surgir uma conversa bem inteligente. Respeitar as ideias diferentes, religiosas, políticas e econômicas. Agora, sétima, que é a mais importante. É uma palavra que até está muito em moda, né? Empoderar. Empoderar a população. No seguinte sentido, de que nós, da população, tenhamos uma consciência plena de que nós é que temos o poder. Então, o poder vem do povo e nós não somos massa de manobra, mas pessoas inteligentes que precisam preservar sempre as liberdades de pensamento e expressão. Então, o que eu diria para você, assim como recado final nessa época, vamos manter a esperança, vamos buscar soluções, vamos atrás das melhores soluções na época atual para que tenhamos uma existência muito melhor. E sempre com essa consciência. Embora alguns poucos poderosos achem ou acreditem que o poder vem deles, pelo sistema econômico atual vem mesmo, né? Porque é um sistema econômico que faz isso, mas o que nós precisamos conscientizar mais é que o poder vem do povo, de nós, da população. E não somos massa de manobra. Nós não somos massa de manobra nem manada. Nós somos inteligentes. Mas pessoas inteligentes que precisam preservar sempre as liberdades de pensamento e expressão. Então isso tem que ser sagrado para a gente. André, e a espiritualidade vai nos ajudar? Não, ela não vai nos ajudar, ela já está nos ajudando. Então, mas a impressão que muitos têm é que Deus e as forças espirituais estão deixando tudo aí no caos. Não, estão em ação. Tenha certeza disso. Eu já falei um pouquinho sobre isso no último programa. Falarei mais nos próximos programas, mas tenha certeza que Deus está conosco, como diria Ivan Lins, até o pescoço. Está totalmente conosco e que nós vamos conseguir superar todo esse problema da época atual. Só que nós precisamos primeiro despertar. Vamos acordar primeiro para os problemas que existem no mundo. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.